Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, amém. Cadê as famílias abençoadas e um glória a Deus? Aleluias. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém. Hoje no tema que nós vamos falar, nós estamos trabalhando já há 2 meses sobre uma família cheia de graça. Nós já estamos vivendo isso no meio da nossa família, amém? E como subtítulo dessa mensagem, uma família destemida. Vamos abrir as nossas Bíblias, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Vou estar apenas trazendo a introdução e depois, para quem não conhece, ele é meu esposo. Gente, não pode exagerar muito, né? Mas é um homem que eu orei e o que o Senhor me deu conforme eu pedi. E eu sou muito feliz de ter o meu esposo ao meu lado e juntos estarmos cumprindo aquilo que o Senhor chamou para cumprir aqui nessa terra. Porque muitas vezes nós viemos aqui com um projeto de ganhar dinheiro. O meu projeto foi de construir família, ter casa e hoje ter uma família cheia de graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 diz o seguinte, tem como colocar, Carlos? A idade vai chegando, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Um tema tão falado, família destemida. O que você entende em ser uma família destemida? Destemida tem a ver com medo. E muitas vezes nós, como famílias, temos tido medo diante das nossas provações, diante do nosso dia a dia. Falar que não é para ter medo, possa até ser um pouco insensato da minha parte. Porque muitas vezes o medo também nos protege de fazer coisas insanas. Então, às vezes, é necessário. Mas o que eu quero trazer dentro do contexto de hoje é o que você e a sua família têm vivido e que tem te impedido de caminhar na presença de Deus. Porque Deus tem chamado famílias destemidas, famílias cheias da presença deles, família fortalecida dentro da presença do Senhor, porque Deus tem pressa nas famílias. Se a gente achar que família é qualquer coisa, não, volte lá na Bíblia, lá em Gênesis, na criação do mundo, o Senhor separa Adão, vê que ele está sozinho, faz uma disjuntora para ele e dali começa a primeira família. E a gente chega em Abraão, como a missionária Cleide leu, todas as famílias dessa terra serão abençoadas. E muitas vezes o medo tem impedido de sermos abençoados. Só que a palavra do Senhor fala que Ele nos deu um espírito que não produz covardia. Um espírito que nos dá poder, amor e autocontrole. Quando você volta lá em Josué, lá quando Moisés morre e o Senhor chama Josué, o que o Senhor fala com ele? Seja forte e corajoso. É essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Seja fortes e corajosos. Mas como eu vou ser forte e corajoso? Através da palavra do Senhor. Através daquilo que o Senhor tem para você. Quando o Senhor fala, Ele nos deu o espírito de poder, é o poder do Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você. Quando Ele fala do amor, é um amor ágape, é um amor incondicional. É porque os nossos corações têm que viver o amor verdadeiro de Cristo. E você não vai poder viver uma família cheia de graça se você não viver um amor incondicional para com o seu próximo, para com os seus filhos, para com o seu cônjuge, ou até mesmo para os seus familiares. E ele nos fala um poder de autocontrole. O autocontrole, o que é? Poder de moderação, poder de perseveração,
Às vezes, muitas vezes, você vê aí famílias doentes mentalmente. Aí a gente fala assim, não, a psicologia, os estudos da psiquiatria não é de Deus, Deus deixou a ciência. E aqui o Senhor fala, autocontrole é quando você tem moderação naquilo que você vai fazer. Então é isso que o Senhor tem para nós essa noite. Porque Ele fala que o amor lança fora todo medo. Então se você tem amor, por que você tem medo? Às vezes o medo bate na nossa porta com o resultado de um exame médico. Às vezes ele bate na nossa porta quando a nossa família está vivendo uma situação difícil. Mas Ele nos deu também um espírito forte, perseverante, corajoso. Ele nos deu força e é através dessa força do Espírito Santo que move em mim, que move em você, que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E sabe o que eu vejo mais? Muitos de nós, como famílias, temos vivido a covardia. Um espírito de covardia. Mas o que é isso, esse espírito de covardia? É às vezes o espírito da timidez. O espírito da timidez tem impedido famílias abençoadas, como a minha e a sua, de falar do amor de Deus. E quanto mais nós vemos que a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, o mundo de hoje necessita de amor. Ele necessita que os remanescentes do Senhor, se coloquem de pé e comecem a pregar o amor incondicional do Senhor, para que famílias sejam renovadas. E nós precisamos voltar isso. E para terminar e continuar com meu esposo, em todas as gerações, o Senhor chama e convoca famílias que levam transformações às suas próprias casas e pessoas ao redor. Então, nesta noite, você família, se coloque de pé. Comece a viver a palavra do Senhor. Comece a colocar os mandamentos do Senhor na sua vida. Se bater o medo, lembre, seja forte e corajoso, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nas suas famílias. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Essa é a minha digníssima esposa, que Deus tem me dado há quase 17 anos de casado. Passamos já por muitas situações difíceis, mas o que fez nós vencer dia após dia é estar junto, fortalecendo no Senhor dia após dia, porque hoje o mundo, tudo está ao contrário. Hoje a verdade está se tornando mentira, e a mentira tem se tornado verdade. O mundo tenta destruir o contexto família, mas graças a Deus aqui tem um povo forte, valente, que não deixou o mundo entrar dentro da casa deles. O mundo não entrou na minha casa, por quê? Porque nós andamos em unidade, nós buscamos a face do Senhor, e nós somos corajosos. E eu quero estar ministrando com vocês, compreender a guerra espiritual, família destemidas. Não conseguiu, né, colocar? Amém. Quero trazer uma história para vocês de Davi, porque Deus, ele tem, como a minha esposa ministrou aqui na introdução, Deus, ele tem separado um povo, mas um povo valente, não um povo medroso, não um povo fraco, mas Deus escolheu eu e você, porque Ele conta comigo e com você, porque Ele sabe o nosso potencial. Então Deus, ele te escolheu para algo grande. Deus, ele te escolheu não para ficar paralisado, não para viver num deserto, mas Deus te escolheu para ser forte e corajoso. Deus escolheu homens e mulheres fortes, homens e mulheres destemidos, homens de coragem, é que faz parte do reino de Deus.
E uma palavra que não está aqui, mas já tem uma semana que o Espírito Santo ministra essa palavra no meu coração, é que nós estamos plantados à beira do ribeiro, e quem nos plantou foi Deus, à beira do ribeiro, e a água que corre do ribeiro é a água que desce do trono de Deus, é a palavra de Deus que tem sido ministrada em nosso coração, a palavra de Deus da qual nós temos buscado, e essa palavra traz crescimento, essa água tem a porção dia após dia para o nosso crescimento. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu vou ministrar, mas o Espírito Santo tem tempo que Ele tem ministrado. Ontem, na inauguração ali do novo templo, essa palavra veio muito forte no meu coração, pastor, que nós estamos plantados ao lado do ribeiro, no ribeiro da qual as águas do trono que tem sustentado e tem dado fruto no tempo certo e tem dado crescimento ao Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a tua palavra. Conseguiu colocar? A partir do versículo 1, compreendendo a guerra espiritual, por favor, Carlos. E pode colocar para mim, 1 Samuel 30, a partir do 1º versículo. Aleluias. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb de Ziclag e havia incendiado a cidade. Eu vou continuar lendo. E tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Amados, o contrário de um homem destemido, de uma mulher destemida, tem aqueles que ficam paralisados, tem aqueles que acampam a tua moradia no deserto e não sai do deserto. E o deserto para nós que é cristão, o deserto é simplesmente a escola da qual nos aproxima mais do Criador, a escola da qual nos aproxima mais do Pai. Então o deserto não é lugar de morar, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar que a família tem que habitar, o deserto é só passagem. Então, mas como sair do deserto? Para sair do deserto temos que aprender a buscar mais do Senhor, temos que aprender a fortalecer no Senhor. E eu quero trazer essa história de Davi. Davi, no meio de uma perseguição, fugindo de Saul, porque Saul queria, de todas as maneiras, matar Davi. Então Davi, ele decide se unir aos filisteus. Davi, então, decide ele fazer uma aliança ali com o filisteu, com o rei filisteu. E esta aliança tem acontecido muito nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem muitos homens e mulheres que estão no deserto, que estão paralisados, fazendo alianças com povos, com pessoas da qual não tem a mesma fé. E isso tem atingido as famílias. Sacerdote que tem vivido uma paralisia, sacerdote da qual não tem tomado uma posição, mulheres da qual não tem tomado uma posição diante da face do Senhor. Então eles têm negociado os valores. Eu creio que aqui não tem este caso, mas eu preciso ministrar. Então, esses negócios, esses pequenos negócios que a gente está envolvendo com as coisas do mundo, isso tem atingido a família, isso tem dado brecha para o inimigo, porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, mas ele não está em nós, mas ele está em nosso derredor, rugindo como leão, a Bíblia fala, doido para achar uma brecha, para tragar a nossa família. Mas como vencer isso? Precisamos compreender a guerra espiritual. Em Efésios, carta do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, verso 13. Pois isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Quero continuar lendo do 1 ao 13, por favor.
Finalmente, fortalecei no Senhor e no seu forte poder. Revista de toda a armadura de Deus, para que fica firme contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pois isto, vistam de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, permaneça inabalável, depois de ter tudo feito. Então a nossa luta, precisamos de compreender que a nossa luta não é carnal, a nossa luta não é contra a família da direita ou a família da esquerda, a nossa luta é espiritual. Precisamos aprender a lutar espiritualmente, precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos compreender a guerra espiritual. Então Davi, ele faz esta aliança com o rei Arquis dos filisteus. Quando nós fazemos uma aliança com o povo lá no mundo, nós fazemos parte deles agora. As guerras do mundo vai passar a ser as tuas guerras. As coisas do mundo agora vai passar a ser as tuas coisas. E nesse momento de vacilo, de medo, eu creio, de Davi está fugindo de Saul. Então Davi, ele faz essa aliança. Então Davi agora está em Ziclag. Ziclag é uma cidade de Judá, faz parte de Judá, mas nesta época estava a poder dos filisteus. Então Davi está ali com a sua família, guerreando em favor do povo de Israel, mas mentindo para o rei filisteu que estava guerreando em favor dos filisteus. Então vai chegar um momento que essa aliança vai dar errada. Vai chegar um momento aonde que as nossas escolhas fora da presença do Senhor vai vir as consequências. Vai chegar um momento aonde que o inimigo vai achar a brecha e vai entrar. Então, um certo momento, Davi prepara os 600 homens que Davi tinha com ele e vai ao encontro do rei filisteu para guerrear contra os seus próprios irmãos. E a Bíblia nos diz que Davi, ele chega lá para guerrear, mas um dos generais do rei filisteu não aceitou. Falou: rei, esse aí é o Davi, tanto é cantado lá em Israel, é o Davi que venceu tantas batalhas, não lutarei ao lado deste homem. Então Davi, o rei decide dispensar Davi. Então Davi, ele retorna a Ziclag. Quando Davi retorna a Ziclag, ele vê a cidade em chamas, a cidade em fogo. E ali os amalequitas tinham levado todos. Não tinha ficado um sequer. O inimigo, ele tem tentado fazer isso com as famílias, pastor. O inimigo tem buscado as brechas. O inimigo, ele tem aproveitado daqueles que estão se sentindo fracos, que não tem força para caminhar e nem tenta ir adiante. O inimigo, ele está aproveitando daqueles que não têm compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. O inimigo está aproveitando daqueles que veio à igreja participar de um culto, mas é somente um culto que está desligado, está ligado lá no mundo lá fora. Todas as ministrações para ele não é a dele, não é para ele. O inimigo, ele está tentando pegar essas pessoas. E o inimigo tem trazido desordem nas casas dessas pessoas. E essas pessoas não estão enxergando o mal que ela está fazendo para a sua geração, para os seus filhos. Porque nós como pai, nós como sacerdote, precisamos de representar a figura de Deus dentro do nosso lar. Precisamos ter fruto do Espírito dentro dos nossos lar. Precisamos reconhecer que a nossa luta é espiritual, não carnal. A única luta carnal que a gente tem que ter é com a gente mesmo, para que a gente venha cada dia mais morrer, para que Cristo venha viver em nós. Essa é a nossa luta. As demais lutas que nós passamos, temos que estar no pés do Senhor. As demais lutas vamos vencer através da palavra do Senhor. Como vencer? Buscando mais do Senhor. Como vencer? Revestindo da armadura de Deus, revestindo do poder e da autoridade de Deus. Então Davi, ele chega e não tem mais ninguém.
E a Bíblia vai falar que Davi chorou aquele povo, aqueles homens, 600 homens de guerra valente, agora está que nem uma criança chorando, devido à perca das suas famílias, devido às percas dos teus filhos. Imagina você chegar em casa, não está ali mais a tua esposa, os teus filhos, mas isso pode acontecer, eu creio que aconteceu com Davi, para que a minha família e a sua família não venha acontecer essa situação, de você chegar em casa e ali não ter mais ninguém. Deus está te orientando nesta tarde de domingo, esteja forte, corajoso, que Ele é contigo, Ele é a rocha, esteja firmado na rocha que é Cristo, compreende qual que é a guerra que você está vivendo, seja forte, corajoso, se revista no Senhor, se revista da autoridade, do poder do nosso Deus. E o segundo ponto, examine o coração dos familiares, examine. Precisamos observar, examinar os nossos corações, o coração do meu cônjuge, o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos, o que se passa no coração dos meus filhos, como que eles enxergam Deus, como que Deus está no coração deles, será que Deus está em primeiro lugar no coração dos nossos filhos? Para que não venha passar essa situação, quando crescer, para que não venha desviar dos caminhos do Senhor, precisamos ter essa atenção em cuidar do coração dos nossos filhos, de cuidar do nosso coração, em Provérbios 4, verso 23, aleluia, Senhor, em Provérbios 4, verso 23, aleluia, Senhor, Provérbios 4, verso 23 vai nos ensinar o que nós devemos de cuidar, é do nosso coração, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele é pendente de toda a sua vida, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende de toda a sua vida, amém? Então precisamos de cuidar do nosso coração, precisamos estar com o nosso coração voltado ao Senhor, e aqueles homens muito sofreram, aqueles homens muito chorou pela perca das suas famílias, e por um certo momento essa dor foi tão grande que em um certo momento, eles queriam apredejar Davi, tão grande é a dor de uma perca de um ente familiar, ou de perder a família, mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade, de nós nos fortalecer no Senhor, aqueles que estavam fracos, Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar, porque grande é o propósito que Ele tem com a tua família. Você que ainda não é casado, você que é solteiro, jovem, Deus te chamou para ser valente e corajoso, Deus te chamou para ser um batalhador, Deus te chamou para um grande exército, para fazer parte do exército celestial, e Ele conta contigo. Então precisamos nos revestir deste poder, desta armadura do Senhor. E eu quero também compartilhar com os irmãos em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do verso 14. Pode colocar o ponto 4 para mim, Carlos, por favor. Efésios 6, verso 14. A palavra do Senhor fala assim: estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. O capítulo 6 vai falar da armadura de Deus. Vai nos ensinar que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. E vai nos ensinar a revestir essa armadura da qual representa Jesus, essa armadura da qual representa Jesus nas nossas vidas. Precisamos de cingir os nossos lombos, precisamos de viver na palavra da verdade, precisamos de colocar a couraça da justiça, da qual é Jesus que nos guarda, que nos protege. Mas às vezes estamos que nem Davi,
preocupado com tantas coisas, com tantas batalhas, preocupado com tantas outras coisas e tem deixado Deus de lado. E pode chegar o momento da gente chegar em casa e não tiver mais nada. Pode chegar esse momento da gente vir pedir ajuda porque a família já está destruída, os filhos já estão destruídos. E esse não é aquilo que Deus tem para mim, para você, como foi ministrado essa manhã. Esse não é o papel original. Esse não é a vontade de Deus para nós. Então precisamos de observar e precisamos de sair do deserto. Precisamos de encorajar a nossa família. Precisamos de tomar posse da palavra do Senhor. Precisamos de ser fortalecido no Espírito. Precisamos de buscar mais da presença do Senhor. Precisamos de revestir de toda a armadura de Deus. É muito interessante. Quando o apóstolo Paulo vê aquele soldado romano e começa a falar daquela armadura, tem tudo a ver com a nossa vida. Essa armadura hoje é o Espírito Santo de Deus. E o povo queria apedrejar Davi por causa que eles tinham perdido a família. Temos que vigiar. Os dias não têm sido fáceis. Precisamos nos revestir dessa armadura de Deus para ficar firme. Porque a própria Bíblia fala que os dias não estão sendo fáceis. Precisamos de nos encher do Espírito Santo de Deus. Sacerdote, precisamos de tomar a posição de homem de Deus. Precisamos entrar dentro do plano de Deus. Precisamos de chamar a existência de Deus todos os dias para nossas vidas. Precisamos nos fortalecer no Senhor todos os dias da nossa vida. Naquela época, tinha todo um ritual para entrar na presença do Senhor. Então Davi, ele vê aquela situação. Então Davi, ele manda o sacerdote Abiatar buscar o efode, para estar buscando a presença de Deus, para saber o que ele faria. Não podemos buscar a presença de Deus depois que as coisas acontecem. Por isso que Deus te chama a atenção aqui hoje. Porque o que mais tem hoje é amalequitas. O que mais tem hoje é pessoas querendo destruir famílias. O que mais tem é o inimigo querendo destruir as famílias da igreja. É o que mais tem. É o mundo tentando entrar no meio da família. Então Davi, ele consulta ao Senhor. Se eu perseguir, será que eu alcançarei? E o Senhor falou para ele, de certo, persiga que vai alcançar. Por quê? Porque ele decidiu buscar a presença do Senhor. Ele decidiu revestir do Senhor. E nesta noite eu te faço um chamado a revestir, não só hoje, mas todos os dias. O véu foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus já não separa mais. Nós temos acesso aos santos do santo. E hoje o que Deus, que o Espírito Santo quer de mim, quer de você, é que nós levantamos como homens fortes, como homens destemidos, mulheres destemidas, para servir ao Senhor. Hoje você não precisa de fazer um ritual para estar na presença do Senhor. Família, homens, mulheres de Deus, você não precisa mais de ritual, lá na sua casa mesmo. É só você dar liberdade para aquilo que está dentro de você. É só você dar liberdade para o Espírito Santo que está dentro de você. E é revestir. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos, calçar a sandália do Evangelho da Paz. Porque nós somos luzes, pastor. Tem lugar que nós não podemos andar mais. Esposo, esposa, tem lugar que nós não podemos andar mais como cristão. Por isso que temos que calçar dia após dia a sandália do Evangelho da Paz. Dia após dia temos que estar na palavra do Senhor para saber qual que é a vontade do Pai para minha família, para os meus filhos.
aonde você está andando. Davi estava em terras inimigas, povos que não eram escolhidos por Deus. E a família estava desprovida, pastor. A família estava desprovida. Como que está a tua família? Como que está o coração da tua família? Como que está o teu coração, sacerdote? Como que está? Sai do deserto. Homens e mulheres jovens, sai do deserto. Vai viver a palavra de Deus. Calça a sandália do evangelho da paz. Vai levar as boas novas para aqueles que estão sofrendo. Família, se levanta hoje para alcançar outras famílias. Esse é o plano de Deus. É que nós revestimos da armadura dele e andamos como Jesus andou. E obras maiores serão feitas através da tua vida, da minha vida. Mas para isso precisamos de sair do barco. Jonas estava no barco, no porão. Precisamos subir para cima. Quando Jonas estava no barco no meio da tempestade, quantas famílias que estão vivendo uma tempestade, pastor? Quantas famílias que têm perdido bênção, que têm perdido negócio, que as finanças andam fracassadas. Por quê? Porque tem fugido do propósito. Antes de andar revestido, não tem dado liberdade para o Espírito Santo. E o Senhor não tem compromisso com preguiçosos. O Senhor não tem compromisso com homens adultos, mulheres adultas, que não se alimentam de um leite sólido, que não se alimentam do conhecimento, que fica indo por o vento. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Ei, a sua rocha é Jesus, a sua rocha é Jesus. Você não está fixado na areia. Se por acaso está na areia, hoje a tua vida muda, hoje a tua casa muda, porque Jesus entra nela hoje. Precisamos revestir, precisamos estar preparados para levar as boas novas, precisamos estar preparados para viver o sobrenatural de Deus, e para viver o sobrenatural tem que estar na presença do Senhor. Para viver o melhor de Deus tem que estar plantado aonde Deus te colocou. Não foi lá no mundo, mas foi na igreja. Não foi lá fora, foi na sua casa adorando o Senhor. Foi no trabalho adorando o Senhor. O Senhor, Ele não pode ficar do lado de fora, Ele tem que ficar do lado de dentro. Não importa que as pessoas vão falar, mas o Senhor tem que estar do lado de dentro. Ele tem que ser o centro da tua família. Por isso que tem muitas pessoas com os amalequitas. Os amalequitas significam os ratos do deserto, os ratos da qual vêm para roubar, vêm para matar, e Jesus vem para trazer vida, e vida em abundância. Precisamos fortalecer e tomar também, sobretudo, o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O versículo 16 de Efésios fala. Precisamos. Olha a importância de estar na presença do Senhor. Olha a importância de revestir de Jesus. Quantas setas, quantas pessoas que vivem numa perrenga danada, que vivem abaixo de orações, que a gente ora, recebe a cura e amanhã está doente de novo. Jesus, Ele não pode ficar momentâneo na tua vida, Ele tem que ficar permanente. Permanente. O teu coração tem que ser a casa do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te conduzir ao caminho da luz, ao caminho da verdade. Por isso que é necessário revestir de toda a armadura de Deus, e tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e suplica ao Espírito, no Espírito, vigiando nisso em toda perseverança e suplica por todos os santos. Então a vida cristã não é momentânea, ou é ou não é. Se está morno, precisa de restauração, e é hoje. Talvez você chega lá na sua casa, semana não tem mais nada, mas hoje Deus, Ele te dá uma oportunidade. Se está morno, Ele quer te vomitar.
Mas se você deixar ele entrar hoje, ele entrar não, se você der liberdade, porque ele já é contigo. Você, a sua família, os teus filhos são escolhidos do Senhor. Vocês são escolhidos do exército do Deus vivo. Então é só dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ninguém tocou, nem num fio de cabelo das esposas, dos filhos de Davi e de todos. Davi, ele recuperou tudo. Não há situações impossíveis para o nosso Deus. Não há situações, talvez você vive hoje uma situação que você acha que é impossível, mas não é. Isso é só um deserto que você está passando e Jesus está te chamando para sair desse deserto. Jesus está te chamando. Não espera o teu marido, não espera a tua esposa, mas começa de você. Jesus, ele quer usar você para transformar os outros. Jesus usa pessoas e Jesus quer te usar para alcançar o coração dos teus filhos. Jesus quer te usar para alcançar outras famílias que estão vivendo uma opressão maligna, que não tem tido força. E é você que Jesus vai usar para levar a palavra da salvação. Quantas pessoas que não têm o capacete da salvação, quantas pessoas hoje que duvidam que é salvo. O inimigo tem acusado tantas famílias, o inimigo tem tentado destruir tantas famílias, por isso que é necessário nos revestir de toda a armadura de Deus, porque ela só não defende, ela só não protege o nosso coração, mas ela protege a nossa mente de toda a cilada do inimigo. Porque o inimigo, ele é campeão para distorcer as coisas, para lançar seta na mente das pessoas, e as pessoas desanimam por qualquer motivo. Mas aqui está uma igreja, aqui está a família destemida, família, homens e mulheres destemida, homens e mulheres que vão viver o melhor de Deus, família, filhos que vão ser que nem José, destemidos, que não se vende, que sabe que não há nada impossível para o Deus que ele serve. E vai alcançar lugares altos que nem José. Mas para isso, meu irmão, seja forte e corajoso. Como Deus levantou Josué, seja forte e corajoso. Ei, e não aparta deste livro nem de dia nem de noite. Não aparta deste livro, porque é este livro que traz sabedoria, é este livro que traz prosperidade para os teus caminhos. Esta é a palavra do Senhor que traz luz para os teus caminhos. E eu quero orar por vocês, famílias. Não quero pegar mais tempo, porque o tempo já se foi. Mas eu estou muito feliz nesta noite de domingo, porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus está fortalecendo famílias. O Espírito Santo de Deus está fortalecendo homens, sacerdote aqui, ministérios parados. Ei, Jonas, sai, vem para cima, que Deus, ele quer te usar. Vem para cima com os propósitos de Deus, é além daquilo que você consegue imaginar. Deus não te chamou para ficar paralisado no deserto. O deserto traz sofrimento, o deserto é momentâneo. Deus, às vezes, ele leva a gente no deserto para mostrar a existência dele, que ele é o Deus poderoso, ele é o Deus vivo, que ele não deixa faltar nada. Pastor, eu perdi isso, perdi aquilo. Ei, Davi perdeu filhos, família, perdeu tudo, e Deus restituiu tudo em dobro. Deus restituiu a família e vários despojos, várias conquistas, da qual ele dividiu por todo Judá. Não desista de buscar mais a presença do Senhor. Se coloca de pé. Não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros em temor de Cristo. Ei, estamos aqui para fortalecer uns aos outros.
para estender as mãos para aqueles que estão caídos. E Deus, Ele conta contigo, o Espírito Santo conta contigo. Deixa Ele se manifestar dentro do teu coração. Deixa Ele mudar a tua história. Você não foi chamado para viver esse deserto, essa dificuldade. Pessoas que não têm paz nem para ir para a casa deles, para retornar à casa depois do trabalho. Que isso? Deus tem o melhor para você. Deus está te chamando para sair deste deserto. Cadê o Jonas? Cadê o Jonas? Quantas pessoas que estão perdendo riquezas, quantas pessoas que estão deixando de ser abençoado por sua culpa, sendo que Deus tem um propósito na tua vida, sendo que Deus tem um ministério na tua vida e você tem fugido. E cada vez que a gente foge do Senhor, cada vez a gente aprofunda no deserto. Cada vez a gente vai sofrendo, porque não dá liberdade para o propósito de Deus se cumprir. Eu quero convidar aqui na frente só os detemidos, só pessoas corajosas, para ser revestido de todo o poder, para ser revestido do Senhor. Outro momento vocês estavam fracos, mas hoje o Espírito Santo de Deus te fortalece. Quero chamar só os corajosos aqui, que quer sair do deserto, que sabe que Deus tem um projeto, que Deus tem uma promessa, e as promessas não se cumpriu até agora, meu irmão, porque você não saiu do deserto, porque você ainda não deu liberdade ao Espírito Santo de agir na tua família. Quero te convidar aqui, vem aqui na frente, que eu quero orar junto com meus irmãos por você, e o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida de unção, de graça, para você vencer os dias maus. Se você sentir no coração, pode vir que Deus marcou este dia para falar contigo. Os amalequitas já não tem mais poder com a tua vida, o inimigo já não tem mais poder na tua casa, porque Jesus hoje entra na tua casa. Se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus, você vai viver o sobrenatural, você vai viver o propósito do Senhor na tua vida. Jesus não te chamou para ficar mendigando. E seus filhos e os filhos. Deixa fluir o teu ministério. Deixa fluir. Se derrame. Deixa Jesus realizar as promessas que Ele fez. Gerações, sua família. Oh, Santo Espírito de e seus Deus. Filhos e os Pai filhos de teus às vezes, filhos. meu Pai, Que a pessoas estão sem força, se meu Pai. Visita até agora, mim. Espírito Santo, aqueles que estão sem força para continuar a caminhada, Senhor. Revista agora com autoridade, Espírito Santo. Visita o íntimo, Senhor, de cada um desta igreja, cada um que está nesse recinto, meu Pai. Seja tocado agora pelo Teu Espírito, meu Pai. Fortalece o Teu povo, revista o Teu povo com a Tua armadura, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita os corações das famílias agora, Senhor. Pai, eu quero repreender todo levante contra a família, Pai. Pai, eu quero repreender todo espírito maligno que tem tentado destruir as famílias, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, fortalece a Tua serva agora, Senhor. A Tua serva está diante do altar do Senhor, meu Pai, se humilhando diante de Ti, mas declarando que o Senhor é o Deus da vida dela, Senhor. Ah, Pai, tudo aquilo que estava prendendo, tudo aquilo que estava amarrado, palavras o contrário, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e profetizamos, meu Pai, o Teu Espírito, profetizamos, Pai, a Tua glória sobre a vida dela, Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, então ando e em ti, é contigo, é por ti.
sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, Traga é cura, por Senhor. ti. Passa o teu bálsamo, Senhor, nas feridas, Senhor. Às vezes tem ferida que impede a caminhada, Senhor. Mas passa o teu bálsamo, Senhor Jesus. Leva paz a esses corações que estão oprimidos, Senhor Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus, traga cura, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha fluir nesses corações, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Tua casa foi alcançada hoje pelo poder da palavra. O Senhor tem chamado um povo valente. O Senhor não tem chamado os covardes, nem os medrosos, nem os tímidos. Mas Deus, Ele te escolheu. Escolheu você e a tua família para ser destemidos. Pessoas que não têm vergonha do Evangelho. Pessoas que estão calçadas a sandália do Evangelho. Que está preparado para pregar as boas novas. Que está preparado para levar a salvação. Porque tem muitas famílias que estão desprovidas. Tem muitos sacerdotes que precisam tomar posição. Tem muitos sacerdotes que tem que despertar antes que os dias maus chegam. O que tem nos sustentado é a misericórdia do nosso Deus, Raio. O que tem sustentado muitas pessoas não perderam o casamento, o Espírito Santo ministra no meu coração. É a misericórdia dele que tem sustentado. Ei! Ei! Sai desse deserto. Deixa o Espírito Santo usar você. O Espírito Santo quer mudar a história da tua família. Nada está perdido. Os teus filhos não estão perdidos. O Espírito Santo está esperando só, pastor, a liberdade. Dá liberdade para o Espírito Santo mudar a tua casa. Não adianta eu vir aqui orar por você, interceder por você, se você não der liberdade para o Espírito Santo mudar a tua vida, se você não der liberdade para o Espírito Santo mudar a tua casa. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade.